Estamos de volta, TV Blog do Gesso, hoje tendo a grata satisfação de receber, de entrevistar a professora Idaliana Marinho de Azevedo, 79 anos, completado há pouco tempo, há poucos dias, né? Há poucos dias, e ela está aqui conosco, foi muito gentil em aceitar o convite que a gente vem feito há muito tempo e finalmente ela resolveu aceitar. Professora, a senhora, nos bastidores aqui da entrevista, a senhora disse que quer passar o bastão dessas pesquisas sobre os negros para as outras pessoas, para os jovens que estão vindo, para as gerações futuras. Há muita coisa a ser pesquisada, interessante? Muito interessante. Então, nós com esses encontros Raízes Negras, eu pensei que só ia terminar com aquele lá no Pacoval. Só que naquele momento, o pessoal disse que não, que eles queriam continuar. E eu disse, pois bem, então a COB fez o trabalho dela. Fez o primeiro momento de reencontro, agora fica na mão de vocês. E eu acho que o caminho certo, quem pode assessorar melhor vocês, é o SEDEMPA, que era o núcleo da Universidade Federal do Pará, que congregava esse objetivo de trabalhar sobre os negros nesta região. Então fica a cargo agora do SEDEMPA passar adiante, tomar a frente desse movimento e continuar. Então já foi marcado o segundo encontro, que foi em Jauari, lá já em Oriximiná, e que tinha um objetivo principal, que era a questão das barragens, que eles estavam construindo queriam construir a hidrelétrica na Porteira, e eles não estavam sabendo de nada. As coisas estavam acontecendo aleatoriamente, eles não estavam sabendo, tinham sido expulsos das suas terras, e eles estavam... Então, o segundo encontro foi mais um pouco nesse sentido, de dar subsídios para que eles pudessem entrar neste processo. Então, esse segundo encontro foi isso, depois o terceiro continuou, e eles começaram a se organizar, fundaram as associações. Então, fundou a de Oriximiná, a do Pacoval, a de Óbidos. Como as situações não eram problemáticas, eles foram um pouco mais atrasados. Eles já começaram a se organizar na titulação da terra, para titular a terra aqui, que foi da área das cabeceiras. Então, esse mais ou menos é a trajetória de passagem deste trabalho da COB para as associações que tomaram a frente do movimento. E agora eles estão sós. A gente vai dando o suporte que necessário quando eles pedem, mas são eles que estão à frente. O que o obidense de hoje, o jovem obidense de hoje, de 13, 14, 15 anos, que está no ensino médio, pode ver, pode encontrar em Óbidos como uma herança, como uma chegada, quer dizer, como uma herança vinda dos negros lá do silêncio e que se encontra até hoje em Óbidos? Que herança cultural, que herança artística, que herança econômica, o que em Óbidos tem a mão, tem as digitais lá do silêncio? Do silêncio. Bem, tem os alunos que já estudam aqui, né? Então é claro que eles deixam também a sua marca. Só que eles ainda estão crescendo nesse amor pela sua identidade, procurando a sua identidade. Então, eles podem passar já muita coisa. Tem as suas danças, tem essas folias que eles fazem, mas que ainda os jovens não estão assim muito abertos para isso. Então, eles dizem lá no silêncio que eles encontram os mais idosos, já encontram muita dificuldade, que a coisa está se perdendo, porque os jovens não estão ligando muito para esta herança, que é o forte,
da comunidade, né, forte. E outras coisas também um pouco na maneira de trabalhar. Isso era forte, era o puxirum, por exemplo, né? que era como era chamado, agora se chama mutirão. Mutirão, mas para eles ficou puxirum. Isso era uma marca, uma característica das comunidades. Trabalho coletivo, né? Trabalho coletivo. Social, entre todas as pessoas, social, né? O cultivo, sobretudo, da mandioca, o preparo da mandioca, isso era forte nos mutirões que eles faziam, sobretudo dentro da própria família. E os outros povos com influência aqui em Óbidos, além dos negros? E o estudo dos portugueses, dos italianos, olha, dos indígenas? Dos indígenas é um pouco mais distante, porque eles estão longe mesmo, né? Estão longe. Nós tivemos, assim, bem mais contato quando houve a transferência dos Cachoeana para o Tirió, né? Que foi uma situação de emergência, porque eles estavam já numa fase de extinção, porque estavam doentes, e nessa ocasião... Mas vocês fizeram pesquisa oral com eles? Fizeram? Não. Não chegaram a fazer? Não chegamos. As pesquisas mais se restringiram aos negros. E aqui também algumas manifestações com a colônia judaica. Então nós fizemos, por exemplo, lá mesmo no museu, uma noite em que os judeus puderam ir lá, colocar seus ritos, colocar a sua história. Foi muito bonito. Depois cessou um pouco isso, para fazer com os italianos, os nordestinos, mas isso ainda fica mais adiante. E com os portugueses mesmo, né, que aqui a maioria, grande parte tem herança, tem... Professora Idaliana, o que a senhora acha que é importante, não digo só o poder público, digo a sociedade obidense, abraçar nesta hora, neste momento, nesse ano de 2015, para que a história obidense não perca a oportunidade de, vamos dizer, ter as suas referências históricas em dias, cultuar essas suas referências? Olha, o que eu acho é que a própria ACOB, Associação Cultural, que agora está nas mãos da Cleonice como presidente, possa incentivar isso. A ACOB tem que estar com o seu papel de incentivadora, eu digo assim, das manifestações culturais desses povos que nos formaram. Né? Tanto os negros como os indígenas, os portugueses, os italianos, os judeus e os nordestinos, nossos amigos, que fazem tanto nesta colônia. Nos ensinaram como trabalhar na agricultura. Né? Senhora Idaliana, quero que a senhora fale agora da Idaliana. E nasceu aonde exatamente? Olha, a Idaliana, ela nasceu no Paraná de Baixo. O Paraná de Baixo é esse braço do Amazonas que corre para Alenquer. Tem o outro braço que corre para Santarém, né? Dividido aí pela Ilha Grande. Então eu nasci justamente no Paraná de Baixo. Meus pais, Pedro Azevedo e Neuza Azevedo. E nós ficamos lá no Paraná de Baixo até a idade escolar. Porque meu pai tinha muito cuidado, muito zelo pela educação. Trabalhava em que área o seu pai? Meu pai trabalhava na agricultura e criador de gado. Na pecuária. Então ele trabalhava mais nessa... praticamente nossa casa lá era um porto, onde encostava o Barão de Cametá. Quando dava o apito, né, a gente já sabia que era o barão que vinha. Aí a senhora veio estudar onde aqui? Bem, quando meu pai... já no tempo de a gente estudar, o Hélio e o Délio, que eram os maiores, já tinham passado por uma professora que ela disse, olha, até aqui eu posso ir. Então meu pai colocou minha mãe para cá conosco. Eu tinha 7 anos nessa ocasião e depois eu fico pensando, mas por que saímos de lá para estudar em outro lugar? Mas foi providencial, porque eu caí no Colégio São José das Irmãs Missionárias de Imaculada Conceição, a quem eu devo, depois da minha família, a elas, a minha formação.
Uma pergunta para a gente finalizar, professora. Quem é, ao longo dos seus 79 anos, a figura mais ilustre, na sua opinião, é claro, de Óbidos? Olha, sem dúvida, não posso negar. Dom Floriano Lovenal, que foi nosso primeiro bispo. Por quê? Ele era um homem assim excepcional, uma visão do futuro muito grande, uma pessoa muito humana e, sobretudo, um grande missionário. Ele dedicou uma parte da sua vida na formação de leigos. E eu agradeço muito ter compartilhado assim no dia a dia desta missão. E a senhora foi responsável por uma formação de uma geração de leigos, né? Sim, porque ele deu essa prioridade e nos convidou para trabalhar. Nós tínhamos uma equipe, que era a professora Ana Moda, o Sena, Antônio Sena, mais uma outra moça que foi depois para Manaus, e eu e duas irmãs da Imaculada Conceição. Formávamos uma equipe e que trabalhou durante 10 anos. Foi o tempo que eu trabalhei na prelazia, nesse tempo prelazia de Óbidos. Então, nós trabalhamos, sobretudo, a formação dos leigos em todas as comunidades, que naquele tempo eram 70, hoje já são mais de 600. Professora Idaliana, a senhora não sabe o prazer que eu sinto de ter aqui, a satisfação da senhora estar aqui conosco, porque eu sempre ouvi falar da senhora e não tinha esse prazer de conhecê-la pessoalmente. Então é muita satisfação a sua presença aqui no nosso programa. A senhora qualifica, a sua presença qualifica o programa, porque a senhora é uma referência não só da cultura de albidense, mas da cultura da nossa região do oeste do Pará. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu é que agradeço por essa oportunidade e que a gente se encontre mais vezes. Eu vou convidar sim. Você também, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência. E não esqueça, todas as terças-feiras nós estamos aqui na TV Sentinela à tarde, com uma entrevista com uma pessoa ilustre, como a professora Idaliana, com uma pessoa do campo da cultura, do futebol, da política, enfim, sempre vai ter um obidense, uma pessoa com raízes obidenses sendo entrevistada por nós aqui para você. Uma boa tarde e até a próxima terça-feira.